está nesse espaço maravilhoso, com essa plateia linda aqui. Obrigado pela presença de todos vocês, sejam bem-vindos. E falando de Sesc Rio de Janeiro e TV Cultura de São Paulo, o programa de hoje vai falar exatamente sobre as coisas boas da cultura do Rio de Janeiro e da cultura de São Paulo. Maestra, o nosso amigo Vinícius de Moraes, o grande poeta do Rio de Janeiro, dizia que gostava de São Paulo, não tinha nada contra São Paulo. Só que o problema é que, assim, em São Paulo você anda e não chega em Ipanema. É verdade. É verdade. Mas um poeta que falou tanto sobre o amor, como é que é aquele poema? De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu riso, e rir meu riso e derramar meu pranto. Ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, poço que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Ei, Vinícius de Moraes. À espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Opa, muito bem. E olha, falando em amor, falando em paixão, a gente tem dois convidados muito especiais aqui. A gente tem hoje aqui a secretária de Estado da Cultura de São Paulo, Marília Marton. E o secretário de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Calero. Muito bem. Secretário Marcelo Calero. Você viu que a secretária Marília me deu 2 beijos. Foi, já tá. Isso é de carioca, não é de paulista? Tá incorporando o hábito. Aqui é assim. Chegou no Rio de Janeiro, incorporou o Rio de Já Janeiro. automaticamente. Faça em Roma como os romanos. É faça isso uma aí. com os romanos. Exatamente. Marília, vamos começar com você. Você está aqui no Rio de Janeiro, você é a mulher que é responsável pela Secretaria de Cultura do maior estado do Brasil, né? São Paulo, 645 municípios, uma complexidade imensa, mas você está no Rio. O que você acha que é mais fascinante da cultura do Rio de Janeiro? Eu acho que o Rio, ele tem uma história de fato que perpassa séculos, porque a gente aqui teve não só a capital, né, desse país, que é um país continental, mas também a gente teve a morada de imperadores, né? Então eu acho que o Rio de Janeiro ele tem um pulsar da cultura que passa o período de São Paulo. São Paulo é jovenzinho, as pessoas não entendem, mas São Paulo, na verdade, ele começa a nascer como uma capital cultural a partir do café que aconteceu no final do século XIX. Então, São Paulo mesmo, enquanto um estado, país, ele só acontece há 1,5 séculos atrás. Enquanto aqui a gente tem, de fato, a questão quatrocentona, né? Então, aqui o Rio tem essa coisa do encontro. Obviamente, Gabriel, não dá para disputar com o Rio a paisagem. Falta de educação, né? Paisagem do Rio. Mas aí não é São Paulo, é o mundo todo, né? Exatamente, né? Até por isso que é chamada a cidade maravilhosa. Né? Não é só maravilhosa para nós, mas é maravilhosa para o mundo inteiro. Mas eu acho que durante muitos anos, e acho que hoje, acho que o Calero também vai falar um pouquinho disso, a gente também foi se convivendo. Eu acho que a brincadeira da ponte aérea Rio-São Paulo, em que a gente entra no aeroporto, tanto de Congonhas quanto Santos Dumont, encontra os artistas ali, né, quase que fazendo táxi, me leva ali e tal. Faz peça lá, faz peça aqui.
Eu acho que esse é o grande encontro que acontece entre Rio e São Paulo, e a gente também precisa entender. No mundo inteiro, os polos culturais, eles são específicos. Você tem nos Estados Unidos Nova York e Los Angeles, você tem no Brasil São Paulo e Rio, você tem na Argentina Buenos Aires e Mendonça, quer dizer, todo mundo tem esse dueto, né? Essa brincadeira do dueto. E eu gosto de brincar com esse dueto, né? Eu acho que é bonito a gente ter isso. E a gente saber respeitar essa história. Então, sim, cheguei no Rio, dou 2 beijinhos. Calero, você hoje é secretário de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, mas já foi antes secretário de Cultura, é deputado federal, foi ministro da Cultura. O que tem de bom na cultura de São Paulo? São Paulo, ela é uma cidade, né, um estado que nos desafia, né, esse ritmo frenético. E uma coisa que me chama muito a atenção em São Paulo é essa capacidade de ser local e cosmopolita ao mesmo tempo. Em São Paulo você encontra expressões, tribos das mais diversas e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Cada ida minha a São Paulo, eu me sinto assim acelerado, né? Porque é aquela vontade de você, ir em todos os lugares, conhecer tudo aquilo que te oferecem, porque o paulista ele é um anfitrião excepcional, ao contrário, inclusive, de nós cariocas, né? Porque muitas vezes Não pode falar a mal. gente chama para casa, não dá o endereço no marco horário, né? Parece lá em casa. É né? isso. Um pouco essa cultura da praia, né? Que favorece um encontro mais casual, né? Mas quando você vai a São Paulo, não. O pessoal de São Paulo faz questão de te receber em casa e, mais do que isso, te levar para conhecer aquilo que faz parte do cotidiano dele, né? Então, como eu falei, é um ritmo frenético, de diversidade, assim, a olhos vistos, né? E esse caráter cosmopolita. Acho que é o que de mais valioso há na cultura de São Paulo e o que eu mais aprecio, sem dúvida alguma. Marília, e os desafios da cultura hoje? A gente pega, queria ouvir os dois sobre isso, né? A gente pega, assim, uma análise sobre o mundo do trabalho hoje. Então, você dizia assim, até o caso de São Paulo. São Paulo é a capital da indústria, né? Impressionante. A indústria é o setor secundário, né? Agricultura, indústria, são dois setores que têm muita tecnologia, que foram informatizados. E hoje você emprega menos gente, tanto na agricultura quanto na indústria. E a cultura é uma área que gera muito emprego. O que falta para a gente despertar mais sobre essa força da cultura, do ponto de vista do negócio, da vida das pessoas, da melhoria do bem-estar das pessoas financeiramente? Eu acho que a própria secretaria, quando a gente chegou, Gabriel, a gente olhou para a estrutura e pensou, a gente já tinha a palavra economia, e aí a gente tinha esse desafio de entender como uma cadeia produtiva, e tudo aponta para a nova cadeia produtiva do século XXI. Exatamente porque a indústria, tudo isso vai virando automático e você vai tendo menos emprego. E aí, aonde você gera emprego? Aonde a máquina não suporta, que é na criatividade. E é por isso que a palavra indústria criativa aparece no nosso nome. Quando a gente olha para isso, e aí é bom que as pessoas entendam, né? O artista, ele toca, ele se entrega, ele entrega aquilo que há de mais intrínseco da sua alma, que é o seu fazer mais absoluto. E aí as pessoas falam, vem aí, toca, dá um prato de comida. Isso é péssimo. Isso é péssimo para o setor. Então, é uma coisa que a gente já cortou. Não existe artista sendo mal pago. Não existe fazer cultura sendo mal pago. Por quê? Porque, na verdade, você não fala só do artista. Quando a gente pega uma peça de teatro, você tem desde o pipoqueiro que está ali na frente, ou as questões mais marginais, que é o Uber que te leva, o hotel que te recebe. A cantina que vai depois. A cantina, né? Bom, para a gente que vive lá no São Paulo, tem a 13 de maio, então, as cantinas que vão receber esse público, e aí você tem exatamente a questão do teatro. E o teatro, você tem os artistas que estão no palco, os camareiros, os sonoplastas, o pessoal do cenário, os figurinistas. Você tem uma série de pessoas que estão envolvidas nisso, e as pessoas precisam entender, teatro não é caro. Teatro ou qualquer outra arte da qual a gente vai falar, ela tem uma série de pessoas envolvidas. Então, quando você entende que a cultura, a produção cultural, ela envolve uma cadeia produtiva de fazedores que se dedicam ali para que aquele espetáculo aconteça, você começa a entender que realmente é o lugar do futuro, é aonde nós vamos ter condições de empregar mais pessoas. Isso, obviamente, é atrelado ao turismo. Quando você junta os dois, então, não tem para ninguém.
é a profissão do século XXI. Ô Calero, pegando essa história da cultura como elemento econômico, mas a cultura como elemento da sensibilidade humana também, né? Você é um conhecedor do Lima Barreto, a gente está aqui na casa de Machado de Assis, onde nasceu Machado de Assis, né? no Livramento. Como é que você vê essa cultura ligada com a educação? Hoje, às vezes, as pessoas olham assim, as obras literárias e falam assim, o aluno foi obrigado a ler esses livros por causa do vestibular, do Enem, de não sei o que e tal, e ele não bebeu daquela fonte. O que você acha que a cultura pode fazer para ser uma das redentoras da educação? A cultura é o que permite a cada um ter experiências sensoriais para além daquele repertório que está mais ali ao seu redor, né? Então, quando você dá a um aluno, por exemplo, a possibilidade dele ir a um museu e, a partir dali, vivenciar algo que talvez não esteja tão presente no seu dia a dia, seja numa obra de arte, seja na interação, né, nos museus que nós temos hoje, muitos deles têm ferramentas tecnológicas que permitem isso, você desperta algo naquele aluno e, a partir disso, ele consegue ter, inclusive, isso já é mais do que comprovado por meio de pesquisa, um desempenho acadêmico melhor. Porque, vamos lá, no popular, você aguça a curiosidade daquele aluno. Então, até para a própria formação, seja quanto indivíduo, seja do próprio organismo dele, né? Ele ativa áreas do cérebro que talvez, se ele não passasse por aquele museu, ele não ativaria. Ele descobre talentos que talvez não fossem despertados se ele não tivesse presente naquela, por exemplo, naquela iniciativa cultural. Então, permitir ao aluno, ou ao jovem, ou a nós adultos, essa experiência sensorial, isso que eu acho, porque aí você trabalha um outro campo, Chalita, que é o campo do imagético, do simbólico, né? Você começa a criar dentro do mundo, vou chamar aqui do mundo da imaginação que todos temos, né, dos nossos sonhos, você começa a criar referências simbólicas. E essas referências são importantes para a nossa vida, para a criação de repertório, né? Então, e hoje, com as ferramentas tecnológicas, você pode visitar museus, você pode visitar o Louvre sem ter nunca ido a Paris. Isso é absolutamente genial, né? Então, há uma série de cadeias que são ativadas e isso é essencial para que a educação seja integral. Isso que é importante. E tem uma coisa que eu acho essencial, quem está acompanhando em casa também, hoje quando a gente tem, né, esses desafios educacionais, é muito difícil um jovem, um adolescente, ele ficar ouvindo um professor falar 1 hora, 2 horas. Agora, ele fica ensaiando uma peça de teatro 5, 6, 7 horas. Ele fica aprendendo a tocar um instrumento, né? Porque aquilo diz alguma coisa para ele, né? Toca. Então, esse diálogo é fundamental. Eu quero fazer uma pergunta para a Marília, mas antes, a gente tocou homenageando o Rio e não homenageou São Paulo, Laura? Será que os cariocas vão saber cantar? Vão. Será? Sabe. Então vamos ver. Os cariocas são universais. Então vamos. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruzo Ipiranga e Avenida São João, é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim e dali a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João. Oba! Marília, que coisa boa que é a música, né? Não, até do concreto sai. Até do concreto.
Nietzsche dizia que a humanidade seria insuportável sem música, né? E a diversidade de músicas. Eu vejo que uma das suas preocupações também é valorizar todas as culturas, né? A música erudita ela é fundamental, mas as outras expressões, é o samba, é o funk, é o rock, é deixar as pessoas produzirem aquilo que toca na alma delas, né? E aqueles que querem receberem aquilo que também se identificam. Acho que o Calero falava uma coisa sobre essa coisa dos signos, né? A cultura tem muito a ver com isso. E eu acho que parte de romper os preconceitos, parte da gente conseguir conviver em paz, tem também essa aproximação. Só me causa estranheza aquilo que eu não conheço. Se eu tenho um bom repertório, se eu conseguir lidar com as diferenças, se eu conseguir respeitar essas diferenças, eu crio uma sociedade melhor. E aí, Gabriel, só na cultura consegue isso. Na educação é formal, a gente lê, mas essa experimentação, estar no Museu das Culturas Indígenas, estar no Museu Afro, é onde eu encontro e digo, está tudo bem. Então, quanto mais a gente conseguir trazer as pessoas para dentro do mundo da cultura, muito melhores elas serão. Tem uma outra expressão da cultura que é o carnaval. O Mário de Andrade, ele é um pouco a cara de São Paulo, né? O grande escritor que falou, que cunhou essa palavra, inclusive, Paulicéia desvairada, né? E ele é fascinante. E o Mário de Andrade teve um tempo aqui no Rio de Janeiro, né? Ficou meio que... fez um alto exílio, estava meio deprimido e tal, e marcou com Manuel Bandeira, durante o Carnaval, de fazer uma visita para ele em Petrópolis. Só que o Mário de Andrade não conhecia o Carnaval. Ele ficou tão fascinado com o Carnaval, tão apaixonado pelo Carnaval, que ele não vai e faz uma carta, né, para o poeta, dizendo assim, olha, me desculpe, eu fiquei tão fascinado pelo Carnaval, tão apaixonado pelo Carnaval. Eu fiquei desvairado pelo Carnaval que eu esqueci de você, esqueci de mim e fiquei pulando o Carnaval. Ele pede desculpas pela pornografia da mente dele, das brincadeiras dele. Falou assim, o Carnaval do Rio de Janeiro não dá nem para dizer o que é. E aí, Calero? É muito melhor do que o de São Paulo? E agora ele quer arrumar encrenca séria. O Carnaval do Rio ele tem uma tradição muito consolidada, né? E ele tem se reinventado, que eu acho absolutamente espetacular. Mas um aspecto que eu gosto sempre de ressaltar quando a gente fala de Carnaval é o aspecto comunitário, né? O trabalho de uma escola de samba ou de um bloco, né? Ele vai muito além daquele período ali. Ele é um trabalho de integração cidadão do ano inteiro, né? Então você tem as feijoadas, você tem os departamentos sociais, os departamentos culturais que desenvolvem atividades, a empregabilidade do Carnaval, né? E o que injeta de dinheiro na nossa economia, né? Dos turistas que vêm. Então, tudo isso é importante a gente pensar, essa cadeia produtiva do Carnaval. Agora, de fato, a festa em si é um momento glorioso em que esse Carnaval que me impressionou era realmente a felicidade estampada na cara das pessoas. Era uma coisa quase que você conseguia segurar no ar, né? A felicidade. Um sorriso nos olhos, né? No olhar, no ver. Acho que isso que o Calero falou do Carnaval, a gente sentiu em São Paulo, mas eu tenho a impressão que eu tenho sentido isso em todos os espetáculos que a gente vai. As pessoas estarem ali, poderem de novo estar perto do palco. Acho que para os próprios artistas poderem estar com o público ali, tem uma troca de energia que é impagável. Então, a gente está falando do aspecto financeiro, que é importante da cultura, mas tem esse aspecto da completude humana, né, Calero? Como é que você cuida desse broto, né, e une cultura com educação? A cultura ela faz o indivíduo se reconhecer como cidadão, né, como um titular de talentos, né, como uma fronteira de possibilidades. Você se reconhecer a si próprio nesse lugar te faz justamente ter a pretensão de um protagonismo, né, e isso é muito bom. Né? A gente não pode confundir isso de achar que a partir desse fato alguém pode se achar soberbo ou algo assim. Não, é você se reconhecer. Não, eu sou bom nisso, eu posso dar orgulho à minha família a partir dessa experiência que eu estou tendo, né? E veja, Chalita, que a gente tem uma preocupação muito grande, que é uma preocupação que a gente compartilha com o SESC, inclusive. O SESC Rio é nosso parceiro, por exemplo, no projeto de bibliotecas, né? O SESC assume 2 bibliotecas que antes eram da prefeitura agora e desenvolve um projeto muito sofisticado a partir disso. E eu falo das bibliotecas porque
muitas vezes as pessoas têm medo, e essa é a crueldade da desigualdade que existe no nosso país, as pessoas às vezes têm medo de entrar num teatro, de entrar no museu. Acha que não é para elas. Acho que não é para elas, acho que Não não é vão pra estar mim. bem vestidas, então será que eu posso, será que eu devo? E as bibliotecas são importantes nesse contexto, só para amarrar isso, porque a biblioteca é o lugar onde a pessoa mais se sente familiarizada com a cultura, porque por mais humilde que seja uma escola, sempre tem um cantinho da leitura, então ela já tem, digamos, como padrão a referência desse lugar. Na verdade, essa questão da literatura é uma questão bem preocupante no nosso país, né? A gente vem tendo quedas de leitores. Isso é muito triste, e é muito triste para a produção cultural. A base da cultura é toda a literatura. A letra da música é de um poeta, né? O teatro é de um... Cinema veio dali, de um texto, Sim, né? todos são. Então, assim, a literatura é a nossa complexidade mais transversal da cultura. De uma certa forma, a gente tem aí um projeto que chama Viagem Literária, que é justamente envolvendo as prefeituras, as bibliotecas municipais, mas agora a gente quer integrar com a educação, para que a gente também forme os professores para poder desenvolver esses leitores. E mais do que leitores, né? Novos escritores, porque senão daqui a pouco a gente vai ter problema. Isso tem uma coisa fundamental, né, para os pais que estão nos acompanhando também, é que, claro que a gente não é contra o mundo tecnológico, que bom que as pessoas têm celular, que elas podem fazer pesquisa, desenvolver projetos e tal, mas a tela, né, vocês estão vendo a gente aí em casa, então vocês não estão imaginando a secretária de Cultura, vocês estão vendo como é que ela está vestida, os óculos dela, o cabelo, o secretário Calero, a mesma coisa. Quando você lê um livro, você imagina. Quando o avô conta história, a avó conta história, o pai conta história, a contação de história é de uma riqueza cultural impressionante. A gente pegar a história do Machado de Assis, ele tinha uma mãe, depois uma madrasta contadora de história, que eram analfabetas, inclusive. E aquelas histórias iam povoando a cabeça dele. Esses elementos culturais, eles dialogam, eles se constroem conjuntamente, né? Essa é a beleza da cultura. E só escreve bem quem lê. Quem lê. Ah, bom, isso é. Isso a gente aprendeu com o professor Chalita. Ampliação com o professor Chalita. Marília, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Como é que uma menina, uma mulher tão jovem assim, tão apaixonada, chega a um cargo de secretário de Cultura de um estado da importância de São Paulo? Como é que, para você, que desafio é esse da sua vida e qual é o legado que você quer deixar? Eu acho que eu percorri bastante lugares para chegar até aqui. Acho que eu cheguei no momento certo da minha maturidade para uma secretaria tão complexa. Né? As pessoas falam, cultura é legal porque vai em festa. Eu falo, gente, as pessoas não têm a menor ideia da quantidade de reuniões e das coisas das quais mais diversas acontecem num dia de um secretário da Cultura. A gente trata exatamente disso, de povos originários aos grandes estúdios de cinema que chegam. Né? Acho que o Calero também tem esse desafio aqui no município. Mas eu acho que o grande legado que eu gostaria de deixar, e eu acho que essa é a grande busca, é uma secretaria estruturada para deixar um setor estruturado. Eu acho que o setor da cultura precisa, claro, se entender como é na sua essência, como um setor da grande transformação cultural e grande transformação social e humana, mas é o lugar de um novo desenvolvimento econômico, de uma nova geração de riqueza. E, para isso, você tem que profissionalizar. Para isso, você tem que ter isso muito claro, quais são os lugares aonde a gente quer chegar. E esse papel da produção cultural, ele não pode ser perdido. Não pode ser uma coisa só para mim. Precisa estar construído que isso é feito para as pessoas. Eu brinco que o Milton Nascimento falava, o artista vai aonde o povo está. Isso tem um significado muito grande. A gente precisa fazer produção cultural que realmente transforme a vida dessas pessoas. Acho que essa é a grande responsabilidade. Muito bem, muito bom. Calero, secretário Calero, você já foi ministro da Cultura, já foi secretário de governo, voltou para ser secretário de Cultura, é deputado, tem uma carreira como diplomata. Você se encontra assim como secretário de Cultura? Para você é uma paixão, é um prazer ser secretário de Cultura dessa cidade linda que é o Rio de Janeiro? É uma honra e um privilégio, sem dúvida alguma, né? E um desafio enorme, como Marília bem falou, né? Você representar um ambiente, um contexto cultural tão diverso. E, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer, né? As secretarias de cultura, as estruturas de governo, elas funcionam para possibilitar que os outros façam, né? O protagonismo não é nosso.
como Marília bem pontuou, eu acho que o nosso desafio aqui também é muito no sentido de dar sempre seriedade, respeitabilidade a esse setor, no sentido de que ele seja visto de fato como um vetor de desenvolvimento socioeconômico. Tem esse aspecto lúdico, né? E a cultura se propõe a isso, mas nós temos toda uma cadeia, uma indústria por trás dessa manifestação mais lúdica, né? dessa camada mais externa, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas o cachê do artista vai ficar 1 hora no palco. Quantas horas ele ensaiou para ficar 1 hora no palco? Nós temos que valorizar, porque é isso que a cultura que nos faz nos reconhecermos como brasileiros, a nossa identidade. Então, se nós não valorizarmos, ninguém valoriza. Muito bem, obrigado, secretária. A gente vai para o próximo bloco para vocês conhecerem mais uma peça de teatro, mas eu queria aqui, encerrando com os dois, dizer que eu não tenho problema nem com o Rio, nem com São Paulo. Eu nasci no meio do caminho, Cachoeira Paulista. Verdade. Vale do Paraíba fica no meio do caminho. Passei minha infância conhecendo São Paulo, conhecendo o Rio, e é fascinante. Aliás, o Brasil é fascinante, né? Quando a gente falou do carnaval, você pegar o carnaval do Nordeste, carnaval do Norte, né? As cidades como são diferentes, como se desenvolvem, e assim vai, né? As músicas, as danças, a cultura, o jeito de ser desse país maravilhoso. Marília, Calero, desejo assim, sempre muita luz no caminho de vocês. É muito bom saber que na política a gente tem luzes, pessoas preocupadas com pessoas, né? Que cuidam de pessoas, que se preocupam com esse legado. Eu acho que São Paulo está muito bem com a sua secretária, o Rio está muito bem com a sua secretária. Foi uma honra ter vocês aqui. Vamos falar da banda aqui, agradecer os dois, nosso baterista, Beto. Ali no violão, André. E a Laura, nossa maestra. E agora, vamos terminar. Como a gente começou falando de Vinícius, vamos terminar com Não Posso Ficar Nem Mais Um Minuto Com Você? Vamos? Mora em então Jaçanã? Então vamos. Bem, fiquem ligados. Logo depois vocês acompanham o Terceiro Sinal. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Olha que coral. E sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto não chegar. Sou filho único. Eu não posso ficar. Obrigado. Estamos de volta aqui na TV Cultura para todo o Brasil e o nosso terceiro sinal de hoje é aqui, do Teatro das Artes, Shopping da Gávea, Rio de Janeiro, e nós vamos conhecer um pouquinho uma peça que está fazendo muito sucesso, que já teve em São Paulo, está aqui no Rio, que chama Norma. Acompanhem comigo. E eu converso agora com Guilherme Piva, que é o diretor da peça Norma. Obrigado, Guilherme. Obrigado você, é um prazer estar nesse programa, um prazer estar entrevistado por você. Parabéns pela peça. Obrigado. Parabéns pela escolha do texto, pelos atores, pela condução da peça, pela maneira com que ele se desenvolve e pela atualidade do tema, né? É impressionante. Na verdade, até quero dizer assim, não foi uma escolha minha, né? Eu fui convidado para fazer esse espetáculo pela Joana Mota e Edgar Jordão, que tem esse projeto já há muitos anos, e o que eu fiquei muito feliz, porque quando eu acabei, eu não vi a montagem. Teve uma montagem há 22 anos atrás. Sim. E eu não vi o que foi bom para mim, que me deu uma liberdade de criação, porque quando eu acabei de ler o texto que ela me mandou, eu estava aos prantos no computador. Eu falei, é isto que eu quero falar sobre isso agora, neste momento da minha vida, assim. Tem uma coisa tão legal quando o teatro ele é capaz de entreter, de fazer rir, de emocionar,
mas de fazer com que as pessoas saiam pensando, né? É. Será que eu também sou preconceituoso? Será que se fosse comigo seria assim? Então, Sim. quando a gente pega, né, uma peça com essa temática tão forte e que tem uma parte mais leve, mais divertida, né? Você não sabe onde vai chegar o texto e de repente quando termina, quando eu vi os comentários das pessoas falando, né? É tão legal esse processo de inquietar as pessoas, né? Sim, é o que eu mais gosto. Eu gosto, assim, a minha linha basicamente de direção é contar uma história e fazer exatamente o que você falou, o público rir, se emocionar, se envolver com aquilo. Quando tem uma mensagem, uma emoção, um tema a ser pensado, essa acho que é a melhor forma que tem de atingir o público. O público vai se identificando, vai se desarmando. O desarmar, acho que é o grande salto, truque assim, que a gente consegue fazer com essa peça, que é uma montanha-russa de emoções. A gente vai levando, e de repente você não sabe aonde ela vai chegando. Ela chega para um lado, ela chega para outro. Será que ele está seduzindo ela? Será que ele é um psicopata? Será que por que ela deixou? Quem é essa mulher? E vai indo, vai desvendando até chegar nesse encontro, né? Uma peça que faz muito de preconceito, de etarismo. Tinha muita gente que ficava assim, até incomodada com a sedução da Nívia com ele, sabe? Por quê? Você teve feedbacks pra mim assim, por que eu fiquei pensando isso? Por quê? Porque ela é mais velha? Né? Como se não... Mas até isso leva as pessoas a pensarem depois, né? Sim. Por que me incomodou? Por que Sim. que teve isso, né? É. Agora, como é o processo, assim? Você tem 2 atores gigantes, né? Sim. A Nívia é impressionante a leveza dela, né? A Nossa inteireza dama, no nossa palco, grande dama. grande dama. E o Rainer é um ator maravilhoso também, né? Intenso, Tem uma energia, contemporâneo. né? Como é que foi o processo de direção? Olha, Gabriel, Você é um diretor bravo? Não, eu sou um diretor firme. Assim, ainda mais essa peça que a gente teve muito pouco tempo de ensaio, então eu tive que pensar muito na minha cabeça a linha que eu ia tomar e colocar eles, eu até avisei para eles quando começou, porque foi menos de buscas e pesquisas e mais de botar eles num trilho que eu achava, não tenho certo ou errado, mas que eu acreditava, porque a gente teve muito pouco tempo de ensaio. E eles se atiraram assim, eles estavam sedentos, parece que estavam 2 atores sedentos por esse texto, assim como eu fiquei quando eu li. Então, eles toparam e se entregaram para mim de uma forma absurda, como poucas vezes eu vivi e senti isso, sabe? E porque a gente foi para lugares bem densos em ensaio, em buscas, em alguns exercícios, e nenhuma hora teve resistência, muito pelo contrário. Então isso também empolga o diretor, entendeu? A criar mais. Eu estava fervilhando de ideias, de vontades, assim, e eles, quando vai contribuindo junto, é tipo... Por isso que o resultado fica assim, eu acho, sabe? Porque é o resultado de uma sala de ensaio. Agora, com o Terceiro Sinal, aqui no nosso Arena dos Saberes, as pessoas estão acompanhando um pouco as produções, como é que elas se desenvolvem, né? Sim. Cada peça tem uma trajetória, tem um jeito, mas quando as pessoas vêm no palco, não imaginam, né, como é que foi, né, as horas de ensaio, né, os dias de leitura, né, de construção dessas personagens. De idealização de tudo, do cenário, do figurino, do conceito. Assim, é uma peça que fala muito de dores, né, para mim, eu falo que são 2 dores que se encontram para falar de um amor, basicamente. Então eu pensei muito numa coisa meio de rigidez, não ter cor na peça, nem no figurino, nem no cenário, ser uma coisa mais árida, tem a ver com a morte de uma pessoa. Então tudo ficou mais seco, pouca música, tudo é mais sucinto para ficar realmente focado no embate desses 2 atores, sabe? O que eu acho que a peça é sobre isso. Então, a gente tem na peça o tema da saudade, tem o tema da solidão, tem o tema do amor, tem o tema do preconceito. Tem etarismo. E como é que você como diretor, você fica acompanhando um pouco a reação da plateia? Assim, Claro. Sou controlador. Não, eu adoro ver reação, porque você vê... eu adoro... Hoje em dia estão rindo muito da peça, até porque nós passamos essa peça há 22 anos atrás, acho que era um momento político, e agora nós estamos em outro momento político, entendeu? Então, eu acho que essa peça retrata muitas pessoas, retrata muito tipo de preconceito que veio para fora, o que é ótimo das pessoas verem e refletirem sobre isso, sabe? No caso aqui fala-se além de homofobia também,
as pessoas serem expulsas do seio familiar, do núcleo familiar. Se você ser rejeitado na própria família, é um abismo, é um buraco. Você tem que procurar fazer famílias fora. E pela mãe, rejeitado pela mãe. Exatamente. Né? Que, na verdade, o amava profundamente, mesmo assim, pela formação religiosa, pela herança que há dentro dela. Culturalmente mesmo, né? É uma geração que vem de casamentos impostos e abusivos e tóxicos e tinham que calar a boca, as famosas do lar, né? Então, também é difícil as pessoas quebrarem. Agora, a peça fala de redenção, né? A peça fala de superação e eu acho que fundamental também ter isso, não só apontar as coisas, mas mostrar caminhos de redenção, de superação e mostrar que o amor é tudo. Vamos Vocês amar. mudaram alguma coisa do texto de 20 anos para cá ou não? É o mesmo texto? É o mesmo texto, mas uma pequena atualizada na parte de telefone, que hoje tem muito celular, na parte de anúncio no jornal, que a gente botou na internet. Duas, três coisinhas, basicamente é o texto inteiro. As frases dela, que são frases mais fortes, assim, bem preconceituosas, são as mesmas frases daquele tempo, né? São. E o engraçado é que naquela época parece que não riam, era muito forte, porque ela fala coisas duríssimas, né? E hoje ri muito, mas nós estamos, né, como eu falei, em outro momento político que tivemos uma difamação também desses preconceitos e de forma muito mentirosa e fake. Então a risada e a emoção quebram para quando tem a virada. E é uma relação, é uma peça que fala de mães, né? E as mães é bom ver, porque mãe é muito importante, mãe é o núcleo, né, familiar. Mãe tem uma coisa do sagrado, né? Tem. Então quando você vê a mãe assim até dizendo coisas que agridem o filho, que já está morto e tal, é difícil, assim, no começo as pessoas quase que perdoam, porque é mãe, né? É mãe. Até chegar num lugar assim, mas por que essa mulher fez isso com esse filho, né? Fez com o filho? Não, fez com ela mesma, né? Ela fez com ela. Tem um texto dessa peça que eu amo, que é quando a Nívia conta, quando ela está já no auge do desespero e ele fica provocando e intimando ela, e ela conta como o filho saiu de casa, que ela expulsou de casa. E a gente trabalhou muito esse texto, muito, porque é um texto que ela conta uma história. E eu falei, não queria que ela contasse essa história de jeito nenhum, eu queria que ela vivesse aquela situação que ela falava que ele era diferente dos outros, que ela não podia aceitar uma coisa que era diferente, e ela foi embora, e a frase que ele disse para ela. Então, em vez de contar, faço ela respirar, olhar para o Rainer e contar essa dor. Porque é nessas horas que vem a redenção. Você agiu de uma forma, mas não quer dizer que você sinta aquilo de como você agiu, né? Como você falou, tem 1000 camadas, né? Tem uma coisa das imagens que a gente vai recebendo na vida e que formam um conceito que está dentro da gente. Nossas né? crenças, então, né? Nossas crenças. E muitas vezes você julga até o julgador, e aquele julgador não nasceu um julgador, né? Com Ele certeza. teve tantas influências na vida que o levaram a se colocar nesse lugar. Com certeza. E não compreender que há outras formas de amar, né? De se relacionar. É por isso que eu acho que a arte faz esse papel, sabe? Eu me sinto na obrigação de fazer esse papel da transformação também, porque não dá muito para julgar as pessoas, porque a gente não sabe o background dela, o passado delas. Tem gente que não consegue se melhorar e buscar o autoconhecimento, se analisar e tal. E aí, de repente, vai pro entretenimento. Hoje eu vou ver uma peça, eu vou ao cinema, vou não sei o quê, depois jantar fora. E, de repente, isso, tenho certeza que muita gente sai daqui e chega em casa de noite e faz reflexões, sabe? Isso não tem preço. Né? Obrigado, Guilherme. Obrigado você. Parabéns pela direção. Muito obrigado. Pela linda peça. É uma peça necessária. Sim. Ela fica aqui em cartaz no Rio de Janeiro, no Teatro das Artes, até final de junho, de sexta a domingo, sexta e sábado às 20 e domingo às 19. Foi um sucesso em São Paulo, eu assisti Sim. em São Paulo, impressionante. Vamos voltar uma para São peça- Paulo. Vai voltar para São Paulo Vai, depois? Depois. Então tá aqui a divulgação para o Rio, para São Paulo. E no próximo bloco a gente vai conversar com os dois atores da peça, com a Nívia Maria e com o Rainer Cadete. E parabéns por mais essa iniciativa, Gabriel. Você Estamos aqui. sempre de mãos dadas com a arte. Parabéns. Sempre. Fiquem ligados, a gente já volta. Estamos de volta aqui no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea, agora falando com os dois que protagonizam essa peça. Nívia Maria, uma honra estar aqui com você. Prazer é todo meu de estar com você e falar sobre esse trabalho tão importante para mim nesse momento da minha carreira. Obrigado. Rainer Cadete, muito bom aqui esse bate-papo com vocês. Gabriel Chalita, muito obrigado pelo espaço, né? Falar de teatro
aqui na televisão, bater um papo com uma referência como você é muito bom. Obrigado pelo espaço. E olha, eu já falei isso pro diretor da peça, eu fiquei encantado com a peça, fiquei encantado com a atuação de vocês, com a coragem, com a entrega, com a inteireza, com a maneira com que vocês contam a história, com a singeleza com que as personagens vão mudando. Isso é tão bonito, né? A gente começa imaginando uma sedução. Primeiro, por que que você abriu a porta para ela entrar? Pois é, ela é uma mulher sozinha e apesar dela ter uma certa resistência e um medo de repente por estar sozinha, né, morando sozinha numa casa, numa cidade tão violenta, né, nas cidades hoje tão violentas, mas eu acho que tem alguma coisa que depois de um pequeno diálogo que a gente tem na espetáculo, ela se sente atraída em conversar, em conhecê-lo e se fazer conhecer para ele. O Rainer tem um monte de subtexto na peça, né? Porque assim, então a história, né? Você viveu uma grande paixão com o filho dela e de repente você vai ali na casa em que você morou com seu amor e tá a mãe desse amor. Você não sabe que é a mãe desse amor. Não, o personagem, o Renato não suspeita, né? Ele só tá andando pela cidade sem saber para onde ir, com a dor dele que é imensa. E eu acho que as pernas dele levam ele para aquela casa, porque alguma coisa precisa ser resolvida na vida dele. E acontece esse encontro, que é revolucionário. É uma montanha-russa de sentimentos, né? Eu acho que é exatamente isso. A carência dessa mulher e a figura desse rapaz que chega na casa dela, você vê que alguma coisa mexe com ela, da carência como ser humano que ela tem. E como ela não conhece, não se relaciona com ninguém, de repente ele representa alguma coisa que ela não sabe o que é. Isso que ela Uma não sabe o coisa que é incrível, né? Porque na verdade, assim, quando você assiste a peça, fala assim, mas será que ela não sabia que o filho tinha morado ali? Ela vai para um lugar dele? Então, aparentemente não, né? Mas na cabeça das pessoas é assim, vai na mesma casa que o filho morou, será que ela não quer fazer uma reinvenção dentro dela mesma do sentimento com o filho? Será que é a carência de um homem ou de um filho? São sentimentos que vão se misturando, por isso que a personagem vai ficando mais rica ainda, né? Exatamente. Ela, inclusive, ela diz que ela nunca quis saber onde o filho morava. E é interessante, né? O diretor, o Guilherme estava falando do amor, né? Mas aqui tem uma coisa que é a dor que une vocês, né? Com certeza. As duas personagens são unidas pela dor de alguém que foi profundamente amada pela mãe. A mãe não soube dizer talvez esse amor para ele, como ela talvez na infância tenha dito, na adolescência, e ele, por outro lado, deu todo o amor possível. De repente ele encontra aquela mulher que o homem que ele amava antes de morrer falava dela com uma saudade, com uma ternura, né? Como é que é a sua emoção para isso, Rainer? O Guilherme Piva, é como se fosse um rio, assim, sabe? Uma margem de rio que a gente pode ir um pouco para lá, um pouco para cá, mas existe uma correnteza que leva a gente para essa montanha-russa de emoções, tudo muito bem desenhado, como você falou, muito cheio de subtexto, muitas lembranças, né? Fugidas de assunto, né? Atos falhos. Acontecem muitas coisas, é um texto muito rico. Eu assisti essa peça há mais de 22 anos atrás. Eu fui aluno do Tônio Carvalho, que é um dos autores dessa peça, junto com a Dora Castelar, e ele foi um dos meus mestres, né? Então ele falava muito dessa peça e tal. E na época da oficina de atores da Globo, ele levou a gente para assistir, né, com o Du Moscovis e a Ana Lúcia Torre, e eu nunca esqueci desse espetáculo, porque para mim ele é quase que autobioficcional. É como se ele falasse da minha vida, sabe? Então, esse encontro ele me emociona já, assim,
só de pensar, né? Em tudo que a gente enfrenta para ser o que a gente é, né? Uhum. E quando a Norma bateu na minha porta, depois de tantos anos que eu tinha assistido aquele espetáculo e depois de ter me Ah, identificado foi a Norma tanto, que bateu na sua porta? foi. Foi ao Na contrário. peça você bate na porta dela, né? Através do convite da Joana e do Edgar, eu não tive como não abrir a minha porta, não escancarar. E aí entrou junto com a Norma Nívia Bem, Maria, que é mas essa atriz Nívia Maria, se maravilhosa. bater na porta de alguém não abrir, é uma insanidade. A Nívia Maria é nossa atriz afetiva, né? A gente, imagina, assistiu ela a vida inteira, ela pavimentou, né, Pois esse mas chão eu aqui. vou, na verdade, pra, definir assim como que eu me sinto com esse trabalho. Para mim, no meu caso, é exatamente como eu sou uma figura que já tem uma certa idade, quer dizer, tem uma experiência de vida, tem uma experiência de carreira. Eu misturei as duas coisas na minha cabeça. Eu tenho um lado que, desde jovem, o fato de escolher a arte de representar o teatro, a televisão, o cinema, já me colocava como uma pessoa liberal. Uhum. Então, quando eu vejo uma Norma que não é parecida comigo, que não tem nada de Nívia Maria, porque eu tive que criar, e quem me direcionou muito foi o Guilherme, porque eu trouxe o material, vamos dizer assim, da Norma, porque eu sou da idade da Norma, né? Da vivência da Norma, e precisava de alguém que me orientasse, que me colocasse, que desenhasse o personagem junto comigo, para eu não errar, não exagerar ou não fazer falta de algumas coisas que ela tem. Então, isso é que me encantou muito, muito. E também tem uma prioridade na minha carreira nesse momento, é que o público me veja, como eu cresci muito mais na televisão, o público conhece a atriz da televisão, eu sempre busquei e batalhei na televisão personagens diferentes, Uhum. personagens que mostrassem várias facetas da mulher que eu estava vivendo, jovem, casada, viúva, rígida, amorosa, doce, meiga, rica, pobre. Mas o teatro é diferente, porque o teatro você está presente, no teatro você fala diretamente com o público, e o público te vê de outra forma. Eu acho que a outro ponto muito forte aqui foi eu e o Rainer, a gente teve uma simbiose ali, uma ligação muito grande. Eu adoro trabalhar com atores mais jovens que trazem coisas novas para mim também. E ele me acolheu e eu o acolhi. O Rainer, as frases duras delas, mais preconceituosas assim, que são frases que infelizmente são ditas por muitas pessoas, né? A Nívia faz isso com uma inteireza, assim, a maneira com que você recebe aquilo é tão interessante porque parece que a dor que você sente naquele momento é a dor que a plateia também sente, né? Porque ela não é uma mulher má, ela é uma mulher sofrida, só que é o que ela aprendeu. E a sua reação quando ela fala, você está inteiro na personagem ali também, né? O olhar assim, e você é o contrário, que fala assim, como é que essa mulher pode dizer isso? Mas você não fica agressivo com ela também, porque é a mãe do seu amor, né? Não, a presença e o contato e as situações que eles vivem juntos, eu acho que ele faz nascer uma nova Norma, É, digamos assim. os dois personagens se Ela já está transformam. ali, os dois personagens se transformam. É, Através dele nasce uma outra Norma, e através dela nasce um nasce outro um outro Renato. Renato. Gente, que pena que é pouco tempo. A peça é linda, vocês estão incríveis, né? É uma honra estar aqui divulgando para as pessoas, né? Vai ficar no Rio e depois vai para São Paulo também. Eu vim em São Paulo, então quem A é de São Paulo gente pode ver lá. tá Quem é do vivendo Rio esse vem aqui, sucesso, né? né? É um sucesso, assim. Vocês Eu não me merecem. lembro de ter vivido um sucesso tão grande assim no teatro. E tá lindo, né? Tá muito lindo, tá sendo muito especial. É uma Muito mensagem especial. que a gente quer falar, sabe, no momento ideal. A gente tá usando o que a gente trabalhou, estudou a nossa vida inteira, né? O nosso ofício sagrado,
para levar para as pessoas essa mensagem de transformação nessa sociedade completamente machista. E o homem precisa se movimentar também, porque esse homem que não cuida, né, esse homem que só provê, esse homem que se mostrar um pouco mais de sensibilidade é tido como menos homem, Menos homem, né? a gente precisa repensar essa masculinidade urgentemente e usar o teatro para provocar as pessoas, né? Tocar ali na... Além de entreter, deixar as pessoas pensando, né? A gente está aqui no Shopping da Gávea. Se a pessoa descer a escada rolante ali pensando, já está Já ótimo. ótimo. Se ela for para o carro pensando, maravilhoso. Se ela for para casa e comentar com alguém, E uma peça para ficar vários dias pensando. E exatamente. como disse o Guilherme, ela vem aqui para ouvir a gente falar de amor, É. de respeito pelo outro que a gente está precisando tanto. Ô, Nívia, tem uma parte assim que é tão singela quando a Norma começa a seduzir o Renato e que ele não quer. O não querer dele é tão delicado, é tão cuidadoso, que até isso é ensinador, né? Existe uma responsabilidade emocional ali. Eu acho que o Renato ele é bem responsável emocionalmente. A gente está falando de amor de novo ali, né? Porque a Norma, nesse momento que você está falando, ela demonstra assim a necessidade de ser amada, de ser querida, de ser aceita, apesar de ser uma senhora, já que tem uma vivência. Aí a gente entra no etarismo. Entre aspas, não gosto muito dessa palavra, mas é verdade, que toda mulher em qualquer idade, ela é um mundo, ela é um universo, ela pode sentir tudo, sempre, assim como o homem. Ele tem todo o direito de sentir tudo e viver tudo que ele quiser. Exatamente. Parabéns. Obrigada, Parabéns, querido. Nívia, Muito parabéns. obrigada Obrigado pelo pela papo gostoso. valorização aqui do nosso trabalho. Vocês Obrigada. merecem. E a gente termina por aqui. Semana que vem a gente se encontra em mais um Arena dos Saberes.